na vida, por causa que não estamos muitas vezes ouvindo a voz de Deus. Esse é um dos motivos, mas tem outros. E eu vou falar sobre isso aqui hoje, nessa live. Eu sei de uma coisa, que se você ouvir a voz de Deus, já vai ajudar você muito na sua caminhada. É que as pessoas não querem mudar de rota, elas não querem recalcular o percurso, elas não querem mudar o sentido das coisas, elas querem que tudo permaneça do jeito que está. Mas se nós queremos viver coisas novas de Deus, nós precisamos recalcular a nossa rota. E hoje eu quero falar sobre os 4 principais motivos do porquê que os planos não dão certo. Todo início de ano é a mesma coisa. Fazemos planos, sonhamos e vamos viajar, e vamos construir, e vamos realizar, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquele outro. Quando chega no final do ano, quanto que dá a conta aí de projetos realizados, de sonhos que você conseguiu viver eles? A nossa vida aqui nessa terra, ela é uma vida passageira, uma vida curta. Mas nós não podemos ser o tipo de pessoa, sabe, que só vê os outros realizando e a gente não realiza nada. Ou que fica frustrado porque nada deu certo pra gente. Hoje você vai saber o porquê que algumas coisas não dão certo na tua vida. Uma delas, e a principal aqui, é não ouvir a voz de Deus. Aí alguém pode me questionar, mas como? Fulano lá faz as coisas e dá tudo certo para ele não ouve Deus, ele só vai pelo instinto, por aquilo que ele sabe, pelas conexões. Aprenda uma coisa, nem tudo que você vê é sucesso. Por trás de algo gigante, uma montanha de ouro, ali existe um plano que fracassou. Então hoje nós vamos falar de como você realizar seus planos, porque a Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e não traz dores. A bênção do Senhor enriquece e não traz dores. Fazer coisas sem direção de Deus pode trazer resultados aparentes, mas não resultados plenos. O resultado pleno, ele só vem de você seguir a direção de Deus e ouvir a voz de Deus. A Bíblia nos diz uma coisa, eu quero ler isso para você. Provérbios 15, verso 22, diz assim: mas antes de eu ler, eu quero pedir que você deixe a sua curtida aqui nesse vídeo, por gentileza. Eu sei que eu vou te ajudar aqui, por isso te inscreve no canal. E digo mais, comece a orar conosco 6 da manhã e 18 horas aqui no YouTube. Você vai ver a diferença que vai fazer na tua vida. Comece a fazer isso, inclusive. Amanhã nós vamos começar o primeiro jejum do ano. Então, te inscreve aqui no canal. Você nunca vai entrar aqui e vai ter uma palavra negativa. Eu nunca vou ser um atrapalho para a tua vida. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para ser bênção na tua vida, eu estou aqui para orar por ti, tá? Então, me veja não como um atrapalho, me veja como uma bênção na tua vida. Vamos andar juntos, ok? Muito bem. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Às vezes a nossa vida não está dando certo, porque estamos fazendo as coisas sem o conselho. Conselho de quê? E conselho de quem? Primeiramente, o conselho de Deus. E segundo, o conselho de especialistas em cada área. E quando se trata de sucesso na vida, o sucesso depende muito de quem você ouve. Eu vou repetir. O sucesso depende muito de quem você ouve. Por isso, ouça Deus e ouça especialistas nas áreas que você precisa e você vai ser ajudado. Por que eu comecei aqui falando que a primeira coisa que tem sido um fator determinante para que os planos não deem certo, para as pessoas fracassarem, é a falta de ouvir a Deus. A Bíblia diz: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra.
Ou seja, ouvir a direção de Deus vai fazer você viver a plenitude aqui nessa terra. Mas se recusardes e fordes rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Ou seja, recusar ouvir a voz de Deus vai trazer problema para a tua vida. Gente, quanto negócio a gente entra por não ter ouvido a Deus, aquele negócio é um prejuízo. Quantas portas a gente bate que a gente não deveria nem ter se aproximado, mas batemos naquela porta e depois foi só dor de cabeça, foi só incômodo, foi só frustração, foi só confusão. Então nós precisamos ouvir a Deus para podermos ir bem na nossa vida. E ouvir a Deus não é uma coisa tão difícil assim. Você tem que aprender a orar e aguardar a resposta divina. E essa resposta vai vir, seja por meio de um conselho, seja por meio de um sonho, seja por meio de algo dentro do seu ser, seja por meio, até mesmo de um pastor pregando no púlpito. A resposta vai vir. Depois que você ora, você aguarda a resposta. Deus fala. Talvez você não tenha ouvido a Deus porque você não está contando com a opinião do céu. Você não está pedindo para Deus falar contigo, para Deus te revelar. Vem cá. Você já se encontrou perdido na vida? Você já parou assim para pensar, puxa, eu acho que eu me meti numa pior. Você já sentiu isso, sabe? E o pior não é isso. Você entra numa coisa e depois não consegue sair. E agora? Como é que eu faço para sair desse problema? Ouvindo a Deus. Você sai de qualquer problema. Ouvindo a Deus, você vai sair de qualquer adversidade que você está. Não importa o tamanho da tua guerra, não importa o tamanho da tua luta, não importa o tamanho do teu inimigo. Ouvindo a Deus, você vai sair de qualquer adversidade na tua vida. Aprenda a ouvir a Deus. Aprenda a ouvir a Deus. A segunda coisa que faz os planos fracassarem é a falta de planejamento e organização. Jesus disse que antes de eu construir um prédio, antes de eu ser um construtor, antes de eu realizar um grande feito, eu tenho que sentar e calcular o custo. Você tem sentado e calculado o custo? Ou você é o tipo de pessoa que só vai indo para frente, fazendo e fazendo e fazendo? Ei, se não tiver planejamento e organização, dá tudo errado, gente. É por isso que os planos fracassam. Por falta de planejamento, por falta de organização, os planos fracassam. A terceira coisa, que faz as pessoas fracassarem é a dificuldade. E eu posso dizer não só a dificuldade, mas a falta de gestão emocional. A pessoa que não consegue gerir bem os seus sentimentos, as suas emoções, é como entregar um carro para uma criança. É uma irresponsabilidade na vida. Pessoas com emoções descontroladas, uma alma atribulada, uma alma perdida, vai fazer com que você caminhe pelos piores caminhos aqui dessa terra. E não só isso, vai fazer você ter problema com pessoas, vai fazer, você não aceitar uma repreensão. Então, a gestão emocional, a inteligência emocional vai fazer com que você seja bem-sucedido nos teus planos, vai fazer com que você tenha sucesso na sua vida. Como as pessoas perdem coisas na vida por causa de uma má gestão do seu emocional. E a quarta coisa que tem feito as pessoas, fracassarem nos planos, nos projetos delas, é porque, além de não ouvir a Deus, elas não consagram o que elas fazem para Deus. E toda consagração passa por gratidão. Você não tem como consagrar algo sem ser grato a Deus. A falta de consagração daquele projeto, daquele plano, a Bíblia diz, Provérbios 16:3, é um texto bíblico para nós, que
Aquilo que não é consagrado a Deus não tem como ser bem-sucedido. A Bíblia diz: consagra ao Senhor os teus planos para que eles sejam bem-sucedidos. Você não consagra a Deus. Você não consagra a Deus, você faz tudo da sua cabeça. Você não coloca nas mãos de Deus, e é por isso, sabe, que você até consegue fazer as coisas, mas vem junto com isso muita confusão, vem junto disso um monte de coisa que era desnecessário de chegar na tua vida, era desnecessário dessa confusão, desse mal estar na tua vida. Você criou problemas por falta de consagrar a Deus. Você tem que começar a consagrar a Deus seus planos, seus projetos, apresentar a Deus, pedir direção para Deus, dizer: Senhor, é isso mesmo. Consagrar a Deus, tudo que é consagrado a Deus é separado. O diabo não consegue tocar, o inimigo não consegue destruir aquilo que foi consagrado para Deus. Nós precisamos consagrar a Deus os nossos planos, os nossos projetos, para que eles deem certo. É por isso que teus planos fracassam, por causa dessas 4 coisas. Pode ter mais aí, com certeza tem. Mas se você cuidar dessas 4 coisas, teus planos vão dar certo. Eu quero fazer uma oração por você. E eu quero lhe convidar. Amanhã eu vou começar um novo propósito aqui. Eu vou fazer um propósito de 30 dias de jejum e oração, chamado Carta para Jesus, certo? Vai ser uma bênção. E eu convido você a participar desse primeiro jejum do ano. Começa amanhã às 6 horas da manhã. Vem estar com a gente aqui, ao vivo. Você vai ver que vai valer a pena. Amém? Você vai ver que vai valer a pena. E hoje às 18 horas tem oração aqui no YouTube. Posso orar pela tua vida? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar, em nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários, diga assim: eu quero a bênção de Deus. Escreve aí: eu quero a bênção de Deus. Escreve aí: eu quero a bênção de Deus. Deixa eu orar por você. Senhor Deus e Pai, eu oro para que a partir do dia de hoje, os planos dessa pessoa sejam bem-sucedidos. Que a partir do dia de hoje, ela aprenda a ouvir a Deus. A partir do dia de hoje, ela aprenda a consagrar a sua vida, ela aprenda a ter uma boa gestão das suas emoções, que a partir do dia de hoje, Senhor, ela possa ter organização, planejamento na vida dela. Eu oro, Senhor, para que seus planos saiam do papel, eu oro para que sejam bem-sucedidos, eu oro para que dê certo. Dê certo o seu projeto, dê certo o seu sonho, dê certo o desejo do seu coração, no nome de Jesus. Doce e amado Espírito Santo, coloca a tua mão sobre a vida dessa pessoa e torna ela bem-sucedida em tudo que ela fizer. No nome de Jesus Cristo, eu peço a tua bênção, Jesus, sobre ela e sobre a sua casa. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa. Compartilhe essa live com outras pessoas, porque com certeza vai ser bênção na vida de alguém. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e te livre de todo mal. Até mais.